A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos de volta então com o nosso tema livre e hoje no comando dos bastidores, das gravações, o parceiro Alair Cel. Deu uma folguinha para a Nanda neste dia. Mas pessoal, o assunto hoje do nosso programa vai envolver basicamente a visita do governador Carlos Moisés aqui na nossa boa terra, na cidade de Lages. Nesta sexta-feira está em Chapecó, inaugurando a nova ala do Hospital Regional de Chapecó. Foi tema do meu comentário do programa passado, esta inauguração em Chapecó e a situação da nova ala do Hospital Teresa Ramos em Lages. Teremos então, no discorrer do nosso bate-papo agora, o que ficou definido com relação a isso. Muito bem, o governador Carlos Moisés chegou pela terceira vez na cidade de Lages, nesta última quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. A primeira visita foi no calçadão da Praça João Costa, onde acompanhou lá e viu o que foi feito em termos de remodelação. Esteve acompanhado do prefeito Antônio Seron, o vice-prefeito Juliano Polese, entre outros. Logo em seguida, visitou o mercado público, aqui na cidade de Lages, que são obras que só estão sendo possíveis graças aos recursos do governo do estado. Aliás, recursos estes já contingenciados no governo passado, de Raimundo Colombo, mas que agora estão sendo pagos em etapas e estão possibilitando, então, as finalizações dessas obras na cidade de Lages. Paralelo a essa visitação do governador Carlos Moisés, obviamente ele teve que enfrentar os manifestos dos pracinhas, dos policiais, que reclamam a recomposição salarial de 6 anos com mais de 40% de reposição. É o que eles pedem. Obviamente, o governo não tem hoje cacife para passar todo esse montante, todo esse percentual de aumento. Mas eles reivindicam e estão querendo, pelo menos, o diálogo com o governo do estado para tentar entrar, então, num acordo para esta reposição. Curiosamente, hoje esses pracinhas estão odiando o governo, são colegas de profissão, vibraram muito, votaram inclusive no governador e vibraram muito com a eleição dele, achando que teriam então um colega do governo e que a situação da classe seria, obviamente, muito mais vista, melhorada em todas as situações. Não é o que está acontecendo. Há hoje, então, uma briga intensa por parte dos pracinhas e também os que estão na ativa contra o governador, que é militar. Mas, de qualquer forma, esse é um outro assunto a ser debatido mais à frente. Quanto a esta visita, aliás, chegando no mercado público, ele inclusive deu um migué nos pracinhas que esperavam num lado, ele entrou pelo outro e não chegaram a conversar nenhum dia. Eu estive acompanhando toda a movimentação lá no Orion Park, a partir das 2 horas da tarde, momento em que foram realizados alguns atos de assinatura de convênios, liberação de recursos, entre outras coisas, e lá os pracinhas também estavam aguardando o governador, mas não viram ele passar, ele entrou pelos fundos, e assim foi. Não recebeu, não conversou com os pracinhas. Mas, como eu disse, esse é um assunto para uma outra ocasião. Vamos focar, talvez, no que foi definido ou o que foi dito neste ato ali no Orion Park na parte da tarde. Muitas autoridades presentes, prefeitos de todas as regiões, secretários de Estado, estavam muitos dos secretários, estava o secretário da Saúde, o secretário de Infraestrutura, a deputada Carmen Zanotto, o deputado Márcio Machado, enfim, e imprensa em peso, e todo mundo então observando o que sairia desta visitação do governador.
Nos pronunciamentos, o deputado Márcio Machado, obviamente, buscou alguma coisa no que tange às nossas SCs. Ele quer mais atenção às SCs para que o governo, então, restaure, melhore e tudo mais, para que a região serrana e todo o estado de Santa Catarina tenham essas estradas bem mais conservadas. E citou a rodovia Caminhos da Neve. O Márcio Machado tem sido hoje um dos deputados mais atuantes em Santa Catarina para o desenrolar desta situação da rodovia Caminhos da Neve, para que essa parte da federalização seja de uma vez por todas encampada pelo DENIT, que é um órgão federal, e aí assim então estaria nas mãos do governo federal e poderiam agir em cima dos projetos para o término da pavimentação e, obviamente, para a construção da Ponte das Goiabeiras. Eu tenho um adendo logo mais à frente para falar dessa questão. Aí, logo depois, a deputada Carmen Zanotto tomou a palavra e ela elencou a sua fala em 3 propostas para o governo do estado que ela elencou como prioridade. A primeira, o Hospital Teresa Ramos, a nossa nova ala. Uma outra, a questão do aeroporto regional lá em Correia Pinto. E terceira proposta, para que o governo se engaje junto ao federal, o governo do estado junto ao federal, para que dupliquem a BR-282, porque está insustentável realmente a situação hoje na BR-282 com pista simples, né? No meu programa da semana passada, eu fiz aqui um comentário, citando inclusive o presidente da FAESC, o José Zeferino Pedroso, em que ele, por Chapecó, pede providências para a BR-282. E a gente sugeriu para que essas entidades de classe, políticas, empresariais e todas as demais lideranças do estado de Santa Catarina se unam em torno da BR-282 e vão em bloco conversar com o governo do estado, e o governo do estado, junto então com essas lideranças, vá ao governo federal para que se peça então essas providências com relação à BR-282. Se pelo menos conseguirem fazer uma terceira pista em pontos de estrangulação da BR-282, já será de grande valia essa luta por melhorias nesta estrada. Pois bem, nessa conversa da Carmen, logo depois, o prefeito Antônio Seron tomou a palavra. O Seron foi bastante diplomático. Falou das suas lideranças ao longo dos anos, desde o início da história de Lages, falou desde Correia Pinto, quando ele chegou aqui, mandado pelo governo e tudo mais, para fazer uma separação do Rio Grande do Sul, entre outras coisas. Deu uma explicação histórica que até nem lembro mais em detalhes. Mas a diplomacia de Antônio Seron foi no sentido de se aproximar do governo do estado e deixar as portas de Lages abertas, independente da ideologia ou independente de partido. É isso, basicamente, que Antônio Seron colocou para o governador do estado e, claro, agradeceu os convênios, os atos que foram benéficos à cidade de Lages. Um deles, o repasse de mais R$ 2.400.000 para o término das revitalizações aqui no centro da cidade. E a cidade de Lages foi pioneira com os resquícios da Ponte Hercílio Luz, né? O ferro que foi retirado de lá, aqueles aços, enfim, que sobraram da Ponte Hercílio Luz, primeiramente, então, vieram para Lages. E o município vai ser contemplado com 3 pontes, vai conseguir fazer com esse material 3 pequenas pontes, 2 lá no bairro Guarujá e uma no bairro Santo Antônio. Então, Seron foi desse jeito, trabalhou polidamente, conversou e deixou bem à vontade o governador nesse sentido e passou um monte de elogios com relação à participação do governador no estado de Santa Catarina, obviamente rechaçando a ideologia política, que eu já citei agora, e essas coisas realmente aconteceram. Então, nesta participação do governador em Lages, as coisas andaram um pouquinho melhor. Talvez pessoas até como eu, que têm uma visão diferenciada com relação aos atos do governador, pode ter mudado um pouco o pensamento. Eu gostei da presença do governador aqui na cidade de Lages e a forma com que ele se retratou com a população, bem diferente das outras vezes, e trazendo recursos e, obviamente, prometendo coisas que nós não imaginávamos que poderia cumprir.
Agora no terceiro bloco, aliás, no segundo bloco, no nosso próximo, depois do intervalo comercial, eu vou falar das respostas do governador ao deputado Márcio Machado, a Carmen Zanotto e, enfim, quais as determinações do governador nesta sua visita aqui na cidade de Lages. Tá bom? Nós vamos então a esse intervalinho comercial e em seguidinha a gente retoma então esse bate-papo. Aguarde, inclusive, com questões políticas envolvendo algumas peças aqui no nosso município que estiveram presentes também nos atos lá no Orion Park. Até já! O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Muito bem, cá estamos então com a nossa segunda parte do Tema Livre. E vamos às respostas do governador então aos pedidos do deputado Márcio, da Carmen Zanotto. Serão até nem tanto. Mas o governador também, antes de dizer o que ele citou em termos de respostas, ele pediu união. Ele disse que não governa realmente com ideologia e que está preocupado com todos os catarinenses e que independente de região. E quanto às respostas, a Carmen Zanotto, ele respondeu o seguinte. A primeira, com relação ao aeroporto em Correia Pinto, disse que dentro de 40 ou 50 dias tudo estará resolvido e a expectativa é de que entre em operação oficialmente desde que a ANAC outorgue, libere então os serviços no aeroporto. Mas ele acredita que estará tudo resolvido porque este é o encaminhamento que ele tem tido nas resoluções do aeroporto em Correia Pinto e inclusive falou de uma operadora de uma empresa aérea, que é a Azul, que pretende manter talvez mais alguns voos regulares, além desse que já existe, talvez um segundo voo regular aqui na cidade de Lages, assim que o aeroporto entrar em operação. Ele prometeu então de 40 a 50 dias. Com relação a 282, ele pouco falou, mas de qualquer maneira disse que vai interferir junto ao governo federal em busca então desta alternativa. No tocante ao hospital, a nova ala do Teresa Ramos, ele determinou então a data de 14 de agosto para a inauguração. Foi aplaudido no momento em que ele encontrou e quando ele disse dessa data, 14 de agosto, para inaugurar o Hospital Teresa Ramos, obviamente a nova ala. Acreditamos então que a partir de agora, inclusive estava o secretário de Estado da Saúde presente neste evento, ele disse então que a partir de agora começa um trabalho de etapa, ou seja, compra de equipamentos, ajustes, contratação de pessoal, obviamente para poder chegar em 14 de agosto as coisas estarão todas funcionando com certeza. E não será uma inauguração completa, será gradativa, ele não tem cacife ainda para contratar pessoal e tudo para pôr em funcionamento todo o hospital. É o que ele está fazendo lá em Chapecó, no regional, também será gradativo o funcionamento do hospital de Chapecó. Que seja, de qualquer maneira, então, temos agora uma data nesse sentido. Agora, curiosamente, o governador
no tocante ao seu discurso, ele espinhou tecnicamente, ou sei lá o que ele quis dizer, mas ele fez duras críticas aos ex-governos e, obviamente, dirigido ao governador João Raimundo Colombo, que foi o governador dos catarinenses e era lagiano. Ele disse, então, que dentro do esquema do Hospital Teresa Ramos há uma auditoria. Ele assegura que há muitas irregularidades na obra, na condução desta obra, enfim, de todas as etapas, e que isso agora logo vem à tona, a resolução, o que foi feito, o diagnóstico, enfim, o relatório a ser apresentado desta auditoria, pedida, segundo ele, pelo Ministério Público de Santa Catarina, e vai apresentar à comunidade lagiana. Outro tapinha de luva, mas eu acho que foi com luva de boxe, que ele falou do nosso governante, é que ele estava, o governador citou assim, os governantes vinham aqui, apertavam as mãos, se abraçavam, jantavam com vocês, mas não traziam recursos. Eu estou pagando, eu estou trazendo esses recursos que eles já deviam ter liberado desde 2014, se referindo aos convênios dos municípios, que segundo eles são 108 convênios que restaram do governo anterior e que ele está pagando hoje em dia. E, inclusive aqui para Lages, liberou 2 milhões e 400 nesta tarde de quinta-feira. Então, uma crítica contundente ao Raimundo Colombo, dizendo que ele vinha aqui, cumprimentava as pessoas, mas o dinheiro especificamente não trazia. Também citou a questão do pagamento da dívida com as terceirizações dos hospitais da saúde em Santa Catarina, e quando ele recebeu, havia dívida de 750 milhões, dinheiro que poderia ser investido em outras áreas, na própria saúde mesmo, mas teve que pagar os fornecedores e que agora em 2020 termina então essa dívida deixada também por Raimundo Colombo e outros governadores anteriores a ele. Então, isso tudo, o pessoal do PSD, o Seron, todo mundo ouvindo caladinho porque não tinha o que dizer naquelas alturas. A última palavra era a do governador e tudo mais. Eu quero pegar um parêntese, porque assim que terminou o cerimonial, os atos, enfim, com o governador, ele foi atender a imprensa para uma coletiva. Eu não fui nesta coletiva porque seria tudo repetitivo, ele já tinha falado tudo o que queríamos perguntar para o governador. Eu fui procurar o secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, o novo secretário, e com ele, logo em seguidinha, quando eu quis conversar com ele, também cercaram a Carmen Zanotto e o deputado Márcio Machado. Aí acabei ouvindo a conversa entre os três ali, porque era exatamente o que eu queria conversar. Era sobre a situação da Rota Caminhos da Neve, porque eu queria saber qual era a providência que o atual secretário está fazendo para agilizar esse processo da Rota Caminhos da Neve. Eu tenho muito interesse nisso, assim como qualquer catarinense, qualquer serrano, para o desenvolvimento da região serrana, principalmente no tocante ao turismo. Aí eu fiquei ouvindo essa conversa, a Carmen Zanotto citou ao secretário de que eles conseguiram, através da bancada catarinense em Brasília, o montante de 130 milhões para investir em toda a Rota Caminhos da Neve. É quase todo o recurso que precisa para completar toda a etapa, incluindo o Rio Grande do Sul, minha gente. Construir a ponte e ainda asfaltar quase toda a parte do Rio Grande do Sul, claro, terminando a pavimentação do lado de Santa Catarina. Faltariam pelo menos mais 36 milhões, porque o total aproximadamente de 170 milhões para fazer toda essa rota de São Joaquim até Bom Jesus, incluindo, claro, a construção da Ponte das Goiabeiras. Então, se esta emenda parlamentar de Santa Catarina for aprovada, e ela está aprovada, e depende então agora de que o governo do estado de Santa Catarina faça pressão ao DENIT para que o DENIT se ajuste então a esse processo e encampe de uma vez por toda a federalização, tudo legalmente, esta verba vem para a BR-383, agora não me lembro mais certinho o nome da BR, mas que é a Rota Caminhos da Neve, e aí então teremos toda essa pavimentação sacramentada com esses recursos já a partir deste ano de 2020, com os projetos em andamento, minha gente. E aí, finalmente, dentro de uns 2 ou 3 anos, ou mais tardar 4, teremos então a inauguração da Rota Caminhos da Neve e essa pujança turística aqui na Serra Catarinense em andamento. Aí, então foi este o assunto que eu captei junto aos secretários, ao secretário e ao deputado Márcio e à deputada Carmen Zanotto, porque agora ela quer pressa
E só pode realmente apressar o DENIT o próprio governo através da Secretaria de Infraestrutura. Está aí uma coisa muito bacana, então, que pode ser resolvida a partir de agora. Eu acompanhei, então, essa questão. Vamos ver o que mais que nós temos aqui para ser colocado para vocês com relação à visita do governador. Muito bem, terminada, então, esta etapa no Orion Park, ele visitou o hospital, a nova ala do hospital, e lá a imprensa também pôde acompanhar. Lá estavam mais uma vez os pracinhas manifestando com seus cartazes e as suas faixas, e ele também ignorou por completo. Mas dentro desta visitação, ele percorreu os corredores do hospital, ele percebeu que há muitos equipamentos já comprados, já camas nos quartos, entre outras coisas, que era o que nós sabíamos que já havia sido comprado muita coisa para a abertura deste hospital. Né? E esse sentimento de que por que o governo anterior não abriu pelo menos uma parte desse hospital, porque exatamente não estava assim 100% concluída. Ele explicou que a saída do tomógrafo, que nós acabamos repercutindo de forma negativa, e ele admitiu que a comunicação também dele falhou, porque eles deveriam ter já explicado à comunidade com uma notícia, alguma nota, dizendo que iam retirar o tomógrafo que estava ali, que poderia estragar por estar parado, e que iria levar para São José para atender a população, porque o tomógrafo de lá não teria mais condições de funcionar e precisava atender a população do veraneio da grande capital, da grande Florianópolis. Poderia ter explicado, mas foram fazer na surdina e aí deu esse pandemônio. Ele não gostou tecnicamente, ele basicamente fez uma crítica a nós da imprensa que criamos fake news a respeito dessa questão. Não criamos fake, governador. Poderia ter utilizado a sua comunicação para explicar antes que iria retirar um tomógrafo para isso. Nós teríamos noticiado normalmente. Não veríamos aquela cena esquisita, né, de um monte de gente carregando, derrubando a porta lá para retirar aquele equipamento e carregando num caminhão o dia inteiro aqui na cidade de Lages. Mas em contrapartida ele diz que já há uma licitação em andamento para a compra de um tomógrafo mais moderno, inclusive mais completo para o hospital aqui de Lages, inclusive de uma ressonância magnética, também um aparelho de ressonância magnética que não estava contemplado. Então são duas licitações e assim então ele foi terminando o assunto da visitação dele. No campo político, que eu citei para vocês, nós estamos quase encerrando o nosso programa, mas temos um tempinho então para contar. Acompanhou toda essa visitação o vereador Lucas Neves. Vocês sabem que o Lucas Neves é pré-candidato ao governo municipal, quer ser candidato a prefeito, e ele vai ser candidato pelo PSL. Ele vai se filiar ao partido do governador, está tendo o apoio do governador para ser o candidato, então, em nome do governo do estado de Santa Catarina. Lucas acompanhou, tintim por tintim, todos os passos do governador aqui na cidade de Lages. Lá no hospital, ele inclusive se recolheu numa sala sozinho com o governador para uma conversa, e nesta conversa também ele fez uma gravação que já está no Instagram, rodando por aí no Facebook e tudo mais, já está rodando esta fala dele, esta gravação, ao lado do governador Carlos Moisés e tudo mais. Claro, toda uma forma de parceria já envolvendo o seu pré-candidato do governador e tudo mais. O outro candidato, obviamente, é a nossa deputada federal Carmen Zanotto. Inclusive, ela buzinou no meu ouvido: Paulo, vou ser candidata, alguma coisa assim, ela me disse rapidamente no ouvido. E eu não tive tempo de conversar porque ela estava cercada de outras pessoas, não deu tempo de puxar ela para um lado, mas eu quero conversar melhor com a Carmen. Eu não sei se já não há aí uma parceria entre a Carmen Zanotto e o vereador Lucas Neves, uma dobradinha entre os dois. Então, na política, tudo é possível. Se a Carmen vai em separado, se o Lucas vai em separado, ou se eles dois vão juntos, eu sei que eles já conversaram. E conversaram muito. Né? E aí, então, basta você ser um pouquinho esperto ou ser um bom entendedor para captar essa questão política lá na frente. E um terceiro candidato, obviamente, também é o próprio Antônio Seron, que deverá ir à reeleição. Tem caminhos paralelos que podem indicar um outro nome, mas eu ainda quero crer que Antônio Seron vai à reeleição. E aí tem toda uma conjugação política que, se tiver 3 candidatos, complica a vida de Antônio Seron. Se tiverem 4 candidatos, fica bem mais fácil. Seron garante aí hoje de 20 a 25 mil votos frouxo.
né, nessas eleições. E com 25 mil votos, se tiverem 4 candidatos, haverá então a pulverização dos votos e ele se reelege. É uma tática política. Não se sabe, né? Por mais que a gente possa pensar e querer entender, eu vejo que Samuel Ramos, o ex-secretário de Assistência Social e Habitação, que está saindo do PSD, indo para o Democratas, tem algo a ver. O Samuel é parceiro de Seron, vai para o Democratas, de repente ele se lança como candidato por lá, como a quarta via no campo político em Lages. As coisas terão desdobramentos bem interessantes a partir de agora, que já estão acontecendo esses desdobramentos. E nós vamos batendo esse papo aqui, né, no campo das hipóteses, jogando, né, quirera para os pintinhos para ver quem é que come mais. Olha aí, o Céu só ri, né, meu amigo Céu? O Céu que daqui para frente está apostando numa grande novidade, nós vamos contar com exclusividade para vocês na hora certa, aqui nessa televisão, e aí vocês terão uma bela surpresa. O nosso tempo fechou, Céuzinho? Puxa vida, que coisa. Tá bom, um bom carnaval a todos vocês. A gente promete então voltar depois com outras informações aqui no Tema Livre. Um grande abraço e até lá. Vai jogar quirera para as pintaiadas, Paulo. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma.